E aí galera da Aula Livre, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai resolver a questão 49 do Caderno Amarelo de Ciências Humanas. O encontro entre o Velho e o Novo Mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra, ou a conquista, como se dizia então. E um mistério continua, o resultado do combate. Por que a vitória fulgurante se os habitantes da América eram tão superiores em números aos adversários e lutaram no próprio sol? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? No contexto da conquista, conforme a análise representada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi. Então o texto traz aqui pra gente essa noção, essa discussão de como um número tão inferior de conquistadores consegue chegar nas Américas e, nesse processo de conquista, submeter uma população muito maior, que chegava a milhões de habitantes, certo? E o enunciado nos pergunta, então, qual foi a estratégia para superar essa disparidade levantada no texto. Alternativa A: implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas. Não, esse processo das missões, dos aldeamentos, ele foi posterior a essa fase da conquista. Inclusive, a própria alternativa aqui já nos coloca que são comunidades submetidas. Então, não é a nossa alternativa. B: utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. Essa também não pode ser considerada uma estratégia adotada. Existia, sim, alguns escravizados junto com esses conquistadores, ou enfim, nessa figura de mercenários, vindos da África, mas não era um número potente, e além dessa alternativa ser bastante racista, bastante preconceituosa, então atribuindo a esses africanos uma característica de superioridade física, de corpo voltado para a guerra, para o trabalho, etc. Então também não é a nossa alternativa. C: explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Aí a gente entra no acerto, por quê? Uma das estratégias utilizadas por esses conquistadores na América foi justamente explorar as rivalidades entre os povos indígenas. Havia uma estrutura bem determinada de hierarquias e havia várias diferenças entre esses povos indígenas, o que provocava rivalidades, disputas por território, por questões culturais, religiosas. Então, sim, uma das alternativas, uma das estratégias desses conquistadores foi, sim, se utilizar dessas rivalidades, formar alianças com determinados povos e, assim, ir destruindo esse sistema, esse poder local por dentro. Alternativa D: introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. Isso, de fato, aconteceu, sim, os espanhóis trouxeram consigo muitas doenças para as quais os corpos desses indígenas não estavam preparados em questões imunológicas, e isso ocasionou uma dizimação muito alta da população. Mas também não é uma estratégia consciente, que é o que a alternativa nos provoca aqui, e não foi uma coisa que se restringiu ao processo da conquista, então também não pode ser considerada uma alternativa correta. E por fim a E: comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. Também não, comprar que terras, né? Com que noção de valor, uma vez que essa noção de compra, de dinheiro, era uma na Europa e outra nas Américas. Então, parece meio deslocado aqui, e não foi o que provocou, então, o enfraquecimento dessas teocracias autóctones, que eram esses grupamentos indígenas que tinham a sua hierarquia, a sua religião, que eram autóctones, ou seja, daquela região da América, né? Então, só para afirmar, a nossa alternativa correta é a C: explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.